Galera, House of the Dragon tá chegando, eu já assisti o primeiro episódio. Será que essa super produção, porque é uma super produção, vai corresponder a todas as expectativas? Porque a galera tá hypada pra caramba, que eu sei. Será que tá fiel ao universo original da série, pô, Game of Thrones? Ou será que vai seguir um rumo diferente e virar, de repente, uma outra história? Uma outra coisa completamente diferente? Fica com medo não, que eu vou te contar tudo o que eu achei agora, sem spoiler. Fica tranquilo, vamos lá. René Stranks, Peter aqui. Galera, chegou a hora da gente matar um pouco a saudade de Game of Thrones, fala a verdade, né? Eu tava com bastante saudade, não sei vocês. House of the Dragon tá prometendo pra caramba, eu vi os trailers, tá prometendo demais. Eu acho que vai ser realmente uma super produção de encher os olhos, né? Porque pelo menos é o que mostrou pra gente nos trailers. Mas será que essa série vai entregar tudo que tá prometendo? Porque trailer a gente sabe como é que é. Bom, eu já assisti o primeiro episódio, eu tô pronto pra te preparar pra essa estreia. Respira, beleza? Será que ela já chegou à altura de Game of Thrones? Ou a gente vai ter que dar um voto de confiança pra ver se engrena, não é verdade? Então antes da gente começar no assunto, não esquece, se inscreve no canal, porque aqui sempre a gente conversando, não importa o momento, olha isso. A gente tá sempre conversando com vocês sobre cultura pop, então se inscreve no canal, ativa o sininho, porque tá sempre na frente aqui. A gente sempre entrega pra você na frente. Tamo junto, se puder dar um votinho também no IBEST, porque estamos quase chegando na segunda fase, galera. Falta pouco, dia 21. Vamos lá. Bom, como eu falei, esse vídeo é sem spoilers, ok? Tá preparado? Então partiu House of the Dragon. Primeiro de tudo, eu já vou começar disparando o que todo mundo já esperava. A série é linda, tipo, de verdade. Exatamente o que os trailers estavam entregando. Os trailers já tinham dado a entender que o visual era de tirar o fôlego, não é? E realmente, com certeza é de tirar o fôlego mesmo. Os dragões estão iradíssimos. Os figurinos, os cenários, nesse ponto da estética visual, assim, eu ouso dizer que House of the Dragon conseguiu dar um upgrade em relação a Game of Thrones, que já era casca grossa. Ou seja, o que já era perfeito, ficou ainda mais perfeito, quase uma inerte. E pra quem tá aí sofrendo com CGI nos últimos tempos, porque eu sei que a galera tá falando de CGI, o coração vai ficar feliz, porque tá perfeito demais. Você não vai conseguir nem perceber que é CGI. A trilha sonora tá épica, tem até um toque da trilha original também, sabe? E assim tá fazendo toda a diferença pra costurar tudo e trazer a gente pra dentro da história, quando você tem uma trilha imersiva assim. Sério, galera, o primeiro episódio foi muito imersivo. Você não se distrai. Os personagens são muito bem construídos. O elenco tá perfeitamente escalado. Impressionante o que eles fizeram, galera. Na boa, eu acreditei que aquelas pessoas na tela existiam de verdade. Eu acreditei que os dragões existiam de verdade. O único dragão que eu conhecia era minha sogra, mas ali realmente parecia de verdade. Até os dragões, galera. E uma coisa que tinha deixado muita gente preocupada é se tinham forçado a barra, né? E sobre isso pode ficar tranquilo. Eu não senti lacração, não senti forçação nenhuma. Tá bem natural, a parada tá bem bacana. Os trailers já mostravam pra gente uma questão do local das mulheres dentro da sucessão. Mas pra mim seguiu na forma que foi com a Daenerys em Game of Thrones. Principalmente ali com a Rhaenyra e o Daemon. Falando em Daemon, o ator, o Matt Smith, tá mandando bem demais como Daemon. Tá top demais. Tá impecável. Vocês vão ver, vocês vão concordar comigo, tenho certeza. Mas, lógico, é injusto eu citar só um. O elenco todo tá muito bem. Eles têm uma liga entre eles, sabe? Uma química muito bacana. Todos eles, sabe? A Rhaenyra, a Alicent, o Rey Viserys. Se a gente parar pra pensar que aquilo é real, um monte de atores, sabe? Que a maioria nem se conhecia pouco tempo antes, é impressionante. Porque parece que os caras conhecem realmente há muito tempo. E nesse primeiro episódio, eles já mandaram algumas referências de Game of Thrones. Mas é mais como easter eggs pros fãs. Vai ser bacana. Vai ser uma sequência de referências muito bacana. Vocês vão pescar. Por isso que eu acho que quem não viu tudo da primeira série, né, ou vai começar tudo em House of the Dragon, vai entender tranquilo, não tem problema nenhum. São só referências que não impactam na série, nessa agora de House of the Dragon. O que eu quero dizer é que não precisa você estar por dentro de Game of Thrones pra assistir House of the Dragon e nem ter lido os livros, não tem necessidade. Mas se você tá em dia com tudo isso, pô, vai ser melhor ainda, por isso que eu falo, é fanservice. Mesmo assim, essa nova série tá muito dentro da franquia, muito, galera. Não desrespeitaram em nada o que você viu antes, tá? Não virou uma nova coisa, isso que eu quero dizer. Era esse o medo de muita gente, concorda? Apesar das novidades no elenco, né, na própria história, na produção como um todo, ela turbinou o que já era bom. Sabe, ela não se distanciou da outra série. Quem assistiu Game of Thrones vai se sentir como se estivesse vendo outro momento de Game of Thrones, entende? Você vai realmente achar que tá vendo Game of Thrones. Olha, vou te falar, até se você estivesse vendo Game of Thrones, pausasse, começasse a ver, no meio lá de Game of Thrones, começasse a ver House of the Dragon, você achar que estivesse num filler, talvez, né? Numa nova história. Tá bom demais. E eu acho que foi justamente por isso que House of the Dragon não ousou ser outra coisa. Eles realmente pararam e fizeram uma coisa muito amarrada, muito bem feita. Na verdade, eles repetiram muitos elementos que já tinham dado certo em Game of Thrones. Repetiram tudo que a gente gostava lá. Sabe, que são aquelas intrigas, as traições. Por que eu não gostava de traições? Quebra de clichê. As cenas explícitas de safadeza, violências, manipulações.
Enfim, tudo que você gostou, todos os ingredientes que você gostou em Game of Thrones, tudo isso tá de volta nesse novo contexto. E eu não acho isso um repeteco ruim. Em time que tá ganhando a gente não mexe, galera. Já aprendeu isso? Porque, galera, afinal, é isso tudo que a gente quer ver quando vai ver Game of Thrones ou qualquer derivado. A gente quer a mesma coisa que a gente viu antes. Como um primeiro episódio, é claro que ele ia ser mais introdutório, sabe? Explicando o contexto, apresentando o personagem, as relações entre os personagens. Isso é normal. Eu tava esperando exatamente isso, né? Mesmo porque pra mim é até melhor assim, pra entender o que vai vir pra frente. Mas eles capricharam pra empolgar a gente pra continuar assistindo a série a cada semana. Então tem muito capricho ali. Vocês sabem que eu não costumo curtir primeiros episódios, mas esse funcionou bem pra caramba. Galera, vamos lá, de verdade, eu terminei realmente empolgado. Eu já quero muito assistir o segundo episódio. Muito, tô muito afim de ver o segundo episódio. House of the Dragon me parece assim um grande pedido de desculpas pro público que se decepcionou no final de Game of Thrones. Me sugere isso, sabe? Tipo, pô, fizemos besteira, vamos voltar pra galera, vamos pegar aquela galera que realmente gostava, tava fiel com a gente, que deu tanto assinante pra HBO, né? Na boa, é a continuação que Game of Thrones merecia. Eu senti toda aquela emoção de acompanhar os episódios, sabe? Da época que era grandioso. E se você ficou até aqui no vídeo, se prepara, porque o primeiro episódio tem mais de 1 hora de duração. Ah, e teve uma cena pós-crédito, tá? Na verdade, um trailer pós-crédito, que eu não sei se vai ser transmitido na TV, mas que dava um aperitivo do que vem por aí na série, né? Pra terminar de empolgar de vez a gente. E tem plot twists, hein? Tem muita informação. Vai ser maneiro demais. E esse primeiro episódio não enrola pra entregar as coisas. Se prepara. É por isso que a estreia de House of the Dragon tá imperdível. Vale a pena demais. Pô, galera, eu não sei, nota máxima, tá bom demais. Então não perde que ele chega na HBO Max no domingo, dia 21. Eu quero maratonar junto com você. Vocês vão estar comigo, vamos estar junto nessa, galera. Porra, temos que estar junto nessa. Agora me conta suas expectativas pra essa série. Tá hypado pra ver? Pedro, se não foi igual o final de Game of Thrones, não é. Tá maneiro pra caramba. Se foi igual o início de Game of Thrones, aquela parte que você gostava pra caramba, você ia gostar de ver de novo? Comenta aqui embaixo. E não esquece, pô, se puder dar uma votinha pra gente no IBEST, porra, galera, de repente falta só você. Vai ajudar pra caramba. Pô, bota essa moral pra gente. Obrigado. Você tá empurrando o nosso carro. Nosso carro tá lá na frente já. Tamo entre os três nas 3 categorias aqui embaixo. Não sei se a gente vai ganhar, não sei. Mas eu tenho muita esperança porque você tá fazendo isso com a gente. Não esquece, se inscreve no canal tocando aqui agora nesta redoma. Comenta aqui embaixo, ativa o sininho que eu tô voltando em breve. Galera, a gente vai maratonar isso junto, vai ser bom pra caramba. Tamo junto, galera. Fui!